Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco sobre Fernando Pessoa e dois dos seus heterônimos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. E também falar um pouco sobre ortônimo, tá? Na semana passada eu pedi, no roteiro de estudo, eu pedi para que vocês lessem alguns textos, lessem um pouco sobre esses heterônimos, lessem um pouco sobre Fernando Pessoa. Então hoje eu vou fazer uma pequena explicação, tá? Para início, eu vou falar um pouco sobre ortônimo. Ortônimo é a poesia que está centrada no lado sentimental do autor. No caso, é o lado lírico. Fernando Pessoa, quando ele assinava seus textos, às vezes ele escrevia Fernando Pessoa, literatura ou poesia ortônima, ou então ele botava Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Então, quando você vai escrever, vai responder uma questão aberta, né? Você pode falar Fernando Pessoa, ele mesmo, ou Fernando Pessoa, literatura ortônima ou poesia ortônima, tá? Para ilustrar, na página 4 tem uma poesia chamada Autopsicografia, que é uma manifestação psíquica do próprio poeta. E para ele se entender melhor, ele dizia que tinha que se desdobrar, né? Para que ele fosse entender o que ele pensava, entender o que ele sentia, tá? E eu vou falar um pouco sobre esse poema, que faz parte do livro Cancioneiro, né? Nesse livro Cancioneiro tem outros poemas, também sentimentais, né? Que fala desse lado mais psíquico, dessa questão do sentimento, por isso que é um poema ortônimo. Então, quando diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Nesse primeira estrofe, ele fala de duas dores. Quando ele fala, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, é que todo poeta que passa para o papel a sua dor, ele está fingindo, né? Pois, quando a gente sabe que está sentindo dor, a dor real é a dor que mora no peito. Quando ele fala na segunda estrofe, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. É que nós que lemos esses poemas, né? No caso, isso é que a gente está lendo agora, quando ele fala de dor, é que a gente só tem acesso àquela dor que ele não teve, aquela dor fingida, e não a que ele realmente sente. E na terceira estrofe, e assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de roda que se chama coração. Então, essa calha de roda dá a ideia de quê? De um brinquedo de roda, um brinquedo de coração. E aí, quando fala, esse comboio gira a entreter a razão, então o coração, ele entretém a razão entretém o coração. Então, é esse giro, esse brinquedo que roda. Então, ele faz essa relação, tá? Fernando Pessoa é um poeta, ele é um dos poetas ele é o maior poeta heteronímico. Ele inventou mais de 70 poetas, 70 vidas, estilos literários com data de nascimento, data de morte, né? Para Fernando Pessoa, quando ele fez esses heterônimos, ele sempre dizia que tinha muitas vozes dentro dele e que precisava derramar no papel. Então, por isso, né, que ele se identificava tanto nesses 70 personagens, nessas 70 pessoas que ele acabou criando. O que são heterônimos, né? Heterônimos é diferente de pseudônimos. Então, heterônimos são pessoas diferentes, criação de uma personalidade diferente, né? Pseudônimos é o quê? São nomes falsos. Heterônimos são pessoas mesmo, criações mesmo, de personalidades diferentes, né? Na verdade, vamos falar de três esse ano. Então, vamos falar de Álvares de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Bem, Álvares de Campos, ele é um dos heterônimos que serviu de inspiração para Fernando Pessoa, sendo que o primeiro heterônimo que ele criou tinha apenas 10 anos de idade, né? Vamos falar um pouco agora de Alberto Caeiro.
Então, Alberto Caeiro era considerado o mestre dos heterônimos. É um poeta do campo, da vida simples, que tinha contato com a natureza, né? Então, foi criado, ele foi uma pessoa criada pela tia-avó, ele era órfão, não tinha estudo, e o que ele sabia, o que ele aprendia, vinha das pessoas mais velhas, né? Da convivência com outras pessoas. Ele acreditava numa poesia cética. O que seria essa poesia cética? É que para ele, como ele só, né, ele não tinha estudo nenhum, ele só acreditava no que ele via, né, no que ele sentia. Então, é por isso que muitos poemas de Alberto Caeiro, ele usava uma figura de linguagem chamada sinestesia, onde ele misturava pelo menos dois sentidos, né? No caso, ou a visão e a audição, ou a audição e o olfato, ou o tato e a visão. Então, ele misturava esses sentidos, né? Então, por isso que ele usava a sinestesia. Ele era contra tudo que exigia uma reflexão. Então, ele sempre dizia o seguinte: se estamos vendo, se estamos tocando, não há o que refletir, né? Não há o que comprovar. Se você está vendo, se você está sentindo, então não há o que refletir. A natureza sempre está presente nos seus versos, pois viver com a natureza é viver em equilíbrio. Isso era a visão de Alberto Caeiro. Tá? Então, os poemas de Alberto Caeiro é assim, é falando da vida no campo, é falando dessa vida simples. Já Ricardo Reis é o oposto de Alberto Caeiro. Então, ele era médico, a estrutura poética era mais formal, uma linguagem mais formal, né? E existe dois pontos em que você identifica de cara que é Ricardo Reis. Bem, ele fala em alguns poemas de Lídia. Lídia era uma musa inspiradora, era uma mulher que inspirava a sua poesia e a sua vida. E ele também usava o carpe diem, né, que significa aproveitar o dia, o hoje, sem se preocupar com o amanhã, né? O hoje é hoje, o amanhã é amanhã. Então, o carpe diem tem esse significado para Ricardo Reis, né? Então, o amor, quando ele falava de amor, então você tem que amar o hoje. Amanhã você ama, pode amar de outra forma, tá? Eu passei para vocês uma atividade, né? As atividades para a sala. E eu quero que vocês deem continuidade a essas atividades do módulo, fazendo as propostas. E segue também um questionário para que vocês complementem os estudos de vocês, tá? Até a próxima.